Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Vamos aí a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tayane e estarei acompanhando a participação de professores, alunos no chat. Pode mandar as respostas dos alunos, participar com a gente. E você também pode acompanhar o spoiler das aulas pelo nosso Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM. Língua Portuguesa, CMSP_EM. E vamos hoje à aula aí, lendo os pensamentos com o professor Mauro. E aí, professor Mauro, tudo jóia? Hoje é uma aula de telepatia, não, tô enchendo o saco. Telepatia não, vai ser uma aula sobre Machado de Assis, sobre literatura, vai ser bem bacana. Aliás, estamos na sequência 2 de atividades, vocês estão acompanhando a nossa aula pelo caderno Aprender Sempre. Esse final de ano a gente está revisando, já estamos no dia 10 de novembro, professora Tayana. Acabou. Sabe o que é isso? Não, acabou não, temos ainda a aula, nossa, até dia 23 de dezembro. Vai ser vacilado, fica aqui até dia 25 de dezembro. Celebraremos o Natal aqui, vai ter Papai Noel subindo a árvore de Natal por aqui, vai ser maravilhoso. Ó, o Mauro vai vir de Papai Noel, hein, gente? Vai ser ótimo. Então, como é que vocês estão? Estão legais? Então, acompanhe a aula de hoje, vai ter muita coisa legal. Não se esqueçam de organizar aquele mapa mental que a gente está organizando no final da aula. Tem cada um lindo lá no nosso Instagram, que os alunos mandaram, né? Mapa mental. Então, porque o que a gente está fazendo? A gente está revisando alguns textos literários, falando de determinada época, falando de determinado momento, e ao longo da construção desta aula, do desenvolvimento desta aula, agora sim, vocês vão construindo um mapa mental. No final da aula eu faço o meu bem simples, depois eu posto lá no Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM, e você pode comparar, com certeza o seu, muito melhor que o meu, mas o meu é digno, tá bom? Então, professora, hoje, lendo pensamentos, quais são as habilidades e objetivos da aula de hoje? Então, vamos lá ler os pensamentos junto com a gente. Objetivos da aula: retomar as definições de recursos estilísticos e manifestações literárias em diferentes contextos históricos. Reconhecer a língua portuguesa como realidade histórica, social e geográfica, bem como a manifestação do pensamento, da cultura e identidade de um indivíduo, de um povo e de uma comunidade. Habilidade essencial: confrontar um texto produzido antes do século XX com outros textos, opiniões e informações, posicionando-se criticamente, levando em conta os diferentes modos de ver o mundo presente. Ou seja, falaremos de literatura, textos anteriores ao século XX. O que faremos hoje? Na tela hoje vamos ler os excertos, né, da obra de Machado de Assis e vamos relembrar as figuras de linguagem, ironia e metáfora, sempre importantíssimas na obra do Machado de Assis. Então, anota aí, hoje falaremos de ironia e metáfora. Então, falaremos de histórias, narrativas, é sempre bacana ler histórias. Professor, você lembra das histórias mais legais que você já leu? Qual história que você lembra? Esse personagem bacana, personagem que você lembra? Nossa, esse personagem queria ser eu, algo assim do tipo. Personagens, histórias. Olha, a última que eu li por causa dos alunos foi a Ana Z, lá, né? Aquela viagem ao tempo, aquela coisa do conto meio fantástico, na verdade é maravilhoso, né? Conto maravilhoso, aquelas histórias. Eu viajei um pouquinho no tempo. Eu acho bacana, eu acho bem legal vários, né? Mas vamos aprender ao realismo, né? Porque eu te peguei de surpresa, mas eu vou ficar dentro da aula, Sim, né? não, Pergunta mas de surpresa. Tranquilo. Tá tranquilo. Dessa. Mas vou ficar dentro da aula. Por exemplo, eu lembro dos personagens do Eça de Queiroz, que é um personagem deste período que a gente vai falar hoje, né? Anterior ao século XX. O Eça de Queiroz escreveu na segunda metade do século XIX, né? E tem as personagens dele, tem um chamado Matosão, do livro A Relíquia. Meu, que personagem engraçado, ele é muito legal. Também. Ele é bem bacana. E tem a Juliana, do livro O Primo Basílio. A Juliana, gente, não fala que a gente gosta, né? Que a gente adora odiar, porque toda vez que ela entrava em cena, gente, que ódio daquela mulher e que delícia ler aquelas páginas, né? É muito bacana. Então, as histórias, às vezes, alguns personagens de algumas histórias, algumas narrativas, ficam mais vivos do que a própria realidade na nossa cabeça, né? Eu lembro da época que eu lia esse livro, as coisas que eu fazia. Então, a literatura, ela permeia o nosso cotidiano, mesmo fora dos livros, né? Mesmo sem ser a história, o que a gente estava fazendo. Mas eu estou falando isso, não estou enrolando não, porque eu quero que vocês leiam bastante, eu quero empolgar vocês
a ponto de você falar, puxa vida, Juliana, quem é Juliana? Eu quero ler esse livro. Não é a Estão Juliana. falando aqui que a Juliana era uma praga para o Carina. Exatamente, maravilhoso. O Matosão também, mas é isso aí. E é isso, não vou falar mais sobre isso não. Eu queria, na verdade, perguntar para vocês, você prefere ler e assistir as histórias mais ligadas a acontecimentos reais ou histórias mais fantasiosas? Como Primo é que você Basílio também. Isso, você lê mais histórias fictícias, fantasiosas, ou você prefere baseados em fatos reais? Diga lá, 1 minuto, já voltamos. Tem aqui a professora Fábia, espero que esteja certo o seu nome, eu tenha lido certo. Adoro todos os tipos, desde que a história seja boa e envolvente. A Pro Renata já prefere fatos reais, eu também estou nessa vibe de fatos reais. O pessoal está falando aqui romances fantasiosas, deixa eu ver, fatos reais, ó, tá aqui. Tá difícil saber quem ganha, hein? Então, é que o Gilberto chegou, gente. Ele Oba, prefere Gilberto. acontecimentos reais porque ele é fofoqueiro, ele falou. Ele fala isso? O Gilberto. Ah, que é isso, Gilberto? Eu prefiro acontecimentos reais, não porque eu acho que, não sei, parece que me inspira, mas filme, né, baseado em acontecimentos reais. Eu estou falando isso porque nós vamos falar de alguns textos do Machado de Assis, e o Machado de Assis em tese, é uma ficção que busca retratar a realidade, né? Então, é esse elo perdido entre aquilo que é verossímil, mas, ou seja, passível de ser verdade, ou seja, verossímil, mas não é a verdade em si, é uma ficção. Não é fantasioso a ponto de, nossa, temos aqui viagens do espaço sideral, temos um ser extraordinário, mas temos coisas que, nossa, acontece mesmo. Então, Machado de Assis, ele usa a literatura para criticar, ironizar, ele é o máximo. É um diálogo com a realidade. Exato, exato. É um diálogo, então, como se ele estivesse conversando com a própria consciência. Porque não parece um paradoxo, parece impossível. Você fala, vou fazer ficção, mas é realidade. Meio que... Mas é o que o Machado de Assis faz. É passível de ser verdade. Então, olha só, vamos utilizar o caderno do aluno, aprender sempre. Se você for até a página 33, você vai achar um texto chamado A Mágoa do Infeliz Cosme. E a gente vai ler esse trechinho que, antes da gente ler, eu vou contar a história mais ou menos assim. É a história de um rapaz que ele fica viúvo e ele é muito amigo de um outro rapaz que é apaixonado pela sua esposa. E esse amigo, ele frequenta a sua casa e dá a entender que esse rapaz, o Cosme, que é o viúvo, ele percebe que o outro é apaixonado pela sua esposa. E então tem todo um lance, olha, sei, não sei, falo, não falo. Cada frase que o Machado de Assis desenvolve, ele desenvolve de uma forma irônica. Você pensa que está falando uma coisa, você pensa, não está acontecendo nada, está acontecendo tudo. Então eu não vou ir mais a fundo nesse conto. Ele lê o pensamento? Não, é que essa aula de pensamento. É que essa aula são duas que eu juntei. A primeira aula é A Mágoa do Infeliz Cosme e a segunda aula Lendo Pensamentos. Essa primeira parte é A Mágoa do Infeliz Cosme. Então vamos ler esse trechinho do conto, que é um pouquinho maior. Eu espero que você leia, porque é um conto maravilhoso. Vamos então dar a introdução para a leitura agora. Então, espero que você continue na sequência depois que terminar a aula, claro. A Mágoa do Infeliz Cosme. É um excerto, né, de Machado de Assis, página 34, 33, por aí. Imensa e profunda foi a mágoa do infeliz Cosme. Depois de 3 anos de não interrompida aventura, faleceu-lhe a mulher, ainda na flor da idade, e no esplendor das graças com que a dotara a natureza.
Uma rápida moléstia a arrebatou aos carinhos do esposo e à admiração de quantos tiveram a honra e o prazer de praticar com ela. 15 dias apenas esteve de cama, mas foram 15 séculos para o infeliz Cosme. Por cúmulo de desgraças, expirou longe dos olhos dele. Cosme saíra para ir buscar a solução de um negócio. Quando chegou a casa, achou um cadáver. Dizer a aflição em que este acontecimento lançou o infeliz Cosme pediria outra pena que não a minha. Cosme chorou logo no primeiro dia todas as suas lágrimas. No dia seguinte tinha os olhos exaustos e secos. Os seus numerosos amigos contemplavam com tristeza o rosto do infeliz e ao lançar a pá de terra sobre o caixão, já depositado no fundo da cova, mais de um recordou os dias que passara ao pé dos dois esposos, tão queridos um do outro, tão venerados e amados dos seus íntimos. Cosme não se limitou ao encerramento usual dos 7 dias. A dor não é costume, dizia ele aos que o iam visitar. Sairei daqui quando puder arrastar o resto dos meus dias. Ali ficou durante 6 semanas, sem ver a rua nem o céu. Os seus empregados iam prestar-lhe contas, a que ele, com incrível esforço, prestava religiosa atenção. Cortava o coração ver aquele homem ferido no que havia de mais caro para ele. Discutir às vezes um erro de soma, uma troca de algarismos. Uma lágrima às vezes vinha interromper a operação. O viúvo lutava com o homem do dever. Ao cabo de 6 semanas, resolveu sair à rua o infeliz Cosme. Não estou curado, dizia ele a um compadre, mas é preciso obedecer às necessidades da vida. Infeliz, exclamou o compadre, apertando-o nos braços. Gente, é isto aí. Olha só que interessante. No mundo da fantasia, a mulher dele estava doente. Então, no mundo da fantasia, olha que detalhezinho bem pequeno, mas é importantíssimo. No mundo da fantasia, ela faleceria e diria as últimas palavras para ele. Adeus, meu amado Cosme, te amo para sempre. Ele foi fazer uma compra e quando voltou ela estava morta. Não deu tempo de dar o último adeus. Ou seja, a vida real é assim. As pessoas vão embora dessa forma. E desse simples ato, a gente já começa a perceber que o Machado de Assis está tratando de maneira real a vida, não de maneira fantasiosa. E outros pontos que vamos dissecar ao longo desta aula. Na tela, no conto, há diversas passagens em que se emprega o recurso da ironia. Em qual momento é possível perceber esse recurso? E qual efeito de sentido isso cria na narrativa? 1 minuto e a gente já volta. Vamos à resposta do Jean Carlos, que ele fala 15 dias apenas, volta aqui, esteve de cama, mas foram 15 séculos para o infeliz Cosme. A professora é a Bruna que responde, traz a resposta do aluno. Sim. O Gilberto fala a mesma coisa, o aluno Gilberto também. Assim, vamos ver o trechinho em que essa parte aparece, olha só. Uma rápida moléstia a arrebatou aos carinhos do esposo e à admiração de quantos tiveram a honra e o prazer de praticar com ela. 15 dias apenas esteve de cama, mas foram 15 séculos para o infeliz Cosme.
Cosme saíra para ir buscar a solução de um negócio. Quando chegou à casa, achou um cadáver. Então, notem, olha só. Se ele ama tanto a esposa, 15 dias parecerem 15 séculos, que bom, porque ele ficou 15 séculos com a esposa. 15 séculos são 1.500 anos, mas isso não parece ter agradado a ele. E tanto que, o mais irônico, no momento em que esses 15 séculos ele pegou e foi sair para comprar uma solução, ela falece. Ou seja, isso é irônico pra caramba. Ou seja, parece que o Machado de Assis está falando de algo trágico, mas ele está falando de algo que, olha, é engraçado, porque, puxa vida, é uma dor que não tem fim. Aí quando ele sai de casa, a dor acaba. A dor acaba. É trágico, mas engraçado, uma graça meio triste, ou seja, o sarcasmo, o Machado de Assis é craque nisso. Então, e nota que eu faço sempre uma pergunta assim, né? Eu sempre pergunto, cadê a ironia? Mas eu não expliquei o que era ironia, porque eu tenho certeza que vocês sabem a resposta. Então eu pergunto para vocês, em 1 minuto vocês respondam para nós. O que é ironia? Eu posso dizer que Machado de Assis ele utiliza da ironia em quase todas as frases que desenvolve, em quase todos os períodos. Mas neste texto especificamente, como foi a ironia? Foi o fato dele, nossa, era para ser longo, mas não foi tão longo. Então, essa quebra de expectativa. Mas, professora, os nossos alunos professores responderam o quê com relação à Vamos ironia? lá. O que é A ironia? Proeunice mandou a resposta da aluna Maiara. E a aluna Maiara fala assim: a ironia tem o efeito de mostrar uma ideia ao contrário daquilo que se escreve. A aluna Lívia também, da professora Bruna, ela responde: dizer algo contrário da situação. Pensar uma coisa e dizer outra. Isso é a aluna Bruna que fala. Verdade. Será que não foi um alívio para o infeliz Cosme quando ele teve a esposa, enfim, morta? Porque, e aí, será que, olha só, eu estou confabulando, a literatura traz isso para nós. Será que não foi um alívio? E quando ele ficou tanto tempo de luto, mostrando para todo mundo que ele estava de luto, será que não era para mostrar a todos, ó, não, gente, eu estou sofrendo, ó, mostrar, e isso não foi também um pouco de hipocrisia? O aluno Walter diz que a ironia está ligada à subjetividade de forma sarcástica. Olha aí, bacana, gostei. Então, vamos debatendo. Então, olha só. Machado de Assis, ironia. Guardem isso, tá bom? Estamos falando do século XIX, segunda metade do século XIX aqui no Brasil. Machado de Assis, gênio. Ele não é só ironia, o Machado de Assis não é só realismo, o Machado de Assis é um dos maiores escritores da língua portuguesa, não é só no Brasil, não. Então, vamos na tela, mais uma pergunta para vocês. Ao descrever a mulher, o narrador faz uso de uma figura de linguagem para dar o tom dramático e, ao mesmo tempo, satírico, né? Engraçado, para o falecimento da personagem. Acho que satírico vocês acompanharam da última aula, né? Faleceu-lhe a mulher ainda na flor da idade e no esplendor das graças com que adotara a natureza. Que figura de linguagem é utilizada nos termos destacados, flor da idade e esplendor das graças? E qual efeito o uso dessa figura de linguagem provoca no texto? Mais 1 minuto e já voltamos.
E a Probianca manda a resposta do aluno Matheus. Diz metáforas, metáfora na verdade, né? São usadas para mostrar a beleza e a jovialidade da moça. Sim. É, Era uma mulher bonita, metáfora. flor da idade, ou seja, ele pega a flor, né, as características da flor e transfere para a mulher. Ou seja, ele não fala que ela era parecida com uma flor, ele fala, não, ela estava na flor da idade. Ou seja, ela era jovem, né? No esplendor das graças, o esplendor das graças. Ou seja, ela era linda, ela era jovem e era linda e era casada com o Cosme. E olha que interessante, tem um momento no final desse trecho, né? O conto é um pouquinho maior, que ele fala assim: o homem do dever lutava com o viúvo, algo do tipo. Ou seja, o viúvo, dentro dele, falava: você tem que ficar em casa, você tem que guardar luto, você tem que mostrar para todo mundo que você está sofrendo. E o homem do dever, que é o quê? É a necessidade de fazer dinheiro. Ele tinha que trabalhar, ele tinha empregados, né? E quando os empregados vinham, ele mostrava para os empregados que ele estava sofrendo, ele forçava as lágrimas, né? De alguma forma, olha, uma lágrima caía, ou seja, ele dá a entender que ele não estava sofrendo tanto assim. Ele queria mostrar mais sofrimento do que de fato ele estava sentindo, né? Ainda vou ler a do Claro. aluno Rafael. Ele fala: metáfora provoca um efeito de juventude e enfatiza também que ela morreu jovem. Esse é o Rafael do segundo A. Perfeito. Definimos agora há pouco que era ironia, agora eu queria partir de vocês, por favor, né? Respondam em um minuto o que é metáfora. Já voltamos. A professora Rita manda a resposta da aluna Márcia. Ela diz assim: uso da linguagem figurada ou comparação abreviada. Isso segundo a aluna Márcia. Usa A Lívia comparação, também fala. comparação abreviada? Comparação abreviada. Sem falar. Tem uma outra aluna aqui, cadê? A Lívia. Ela fala assim: tipo uma comparação, mas sem usar o como. É, tipo isso. Uma metáfora, você cria imagens, né? Por exemplo, a flor da idade, né? Bacana, é uma comparação. A gente estrutura assim, você tem uma comparação, olha, você é igual a flor, né? Aí você está na flor, você é a flor. Então você tira a barreira que existe entre a pessoa e o que é comparado, no caso desse texto, né? Entre aquilo que é e aquilo que é a comparação. Aí você cria uma imagem, né? A flor da idade. Tá certo, perfeito. Uma comparação reduzida, eu nunca vi essa definição, mas eu gostei, achei legal. Achei Como o legal. aluno consegue descrever, né? Vai ficar ótimo, se funcionou, tá tranquilo. E olha só, o texto ele é irônico, ele é artístico, Machado de Assis ele é genial e ele mostra que o Cosme, né, o infeliz, olha o título, o infeliz Cosme, ele está num processo de luto meio diferente. Então eu passo para vocês uma pergunta que ela é muito bacana. Vamos na tela. Corta, a partir do trecho, cortava o coração ver aquele homem ferido. Então, olha só, é o narrador que está falando, olha. Cortava o coração ver aquele homem ferido. Que informações podemos inferir, podemos perceber sobre o narrador do conto? O que o narrador está querendo dizer quando ele diz isto? Um minuto e a gente já volta.
Então, é sempre muito bom a gente olhar quem é o autor também. Por isso que quando a gente estuda um pouquinho da vida, da obra do autor, um pouquinho do período histórico e tal, a gente entende um pouquinho mais das ironias, das metáforas, né? Então vamos lá. Quando o narrador diz cortava o coração ver aquele homem ferido, o que ele estava querendo dizer na verdade, professora? Então, o Romeu, ele fala que estava se sentindo triste em relação ao próximo. O narrador estava triste? A Maria Isabel, que ele sentia empatia pela dor do homem, o Gilberto também, o pior sentimento para sentir em um ser humano, pena. E aí ele dá uma risada, não dá para entender, não se deve sentir isso por ninguém. Gilberto, olha só o que ele fez aqui. O pior sentimento para se sentir, né, no ser humano, pena, não se deve sentir isso por ninguém. Ele deu uma jogada aqui. Tem uma ironia aí. Na verdade, o narrador está sendo debochado, está sendo sarcástico. Olha só, cortava o coração ver aquele homem ferido. Ou seja, será que estava ferido mesmo? Será que estava sofrendo porque a mulher... Ou estava sofrendo porque ele tinha que parar de trabalhar e tinha que guardar um luto, remorso porque a mulher morreu e ele não estava lá do lado? Não sei, tem um monte de possibilidades, né? Então, Machado de Assis nos abre isso. Fala aqui, a professora que fala aqui que ele era um narrador observado e sentia a pena do... Observador e que sentia a pena do homem? Olha, eu vejo como ironia, ironia. Cortava o coração ver aquele homem ferido, né? Faz assim, gente. Compaixão ou ironia? Exato. Narrador onisciente, bem irônico. Professora Isabela falou isso. Exato. Eu acho legal o debate, né? Traiu, não traiu, aquela coisa toda. Aí tá, é compaixão ou é ironia? Eu voto em ironia. Porque eu estou isolado nisso, né? Os professores estão votando em compaixão. Mas olha, vamos fazer o seguinte? Vamos ler o texto inteiro e a gente conversa em outras aulas. Estamos aqui, estamos abertos à conversa. Falando ironia, com certeza, professora Renata. Então, compaixão ou ironia? Então, vamos falar agora de um outro texto. Então, vocês seguem adiante aqui na aula, agora, aula número 5. Vamos falar de um outro texto desse mesmo autor chamado... deixa eu ler do Gilberto de novo, né? Sim. Ele quer dizer que sentir pena não se deve... Ele quer... Ai, meu Deus, perdi a resposta. Peraí. Quer dizer que sentir pena é o pior sentimento que podemos sentir com outro ser humano. Você gosta que alguém sinta pena de você? Sentir pena não é bom. Entendi. Bacana. Você gosta que alguém sinta pena de você? Você vai se sentir bem com isso? Verdade. É isso que ele quer dizer. Cortava o coração. Gostei. Bacana. Legal, professor Gilberto. Legal. Não, foi o aluno. O aluno? Maravilhoso. Olha só, faz assim. Gente, tem um livro do Machado de Assis chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas que conta a história de um narrador, um Brás Cubas, que ele morreu já na primeira linha e ele começa a contar a vida dele sem nenhum pudor. E o que acontece? Ao longo da história, ele não se apaixona, ele se relaciona com várias mulheres. E ele se apaixona pela Marcela, que é uma prostituta, se apaixona pela Eugênia, que é uma moça que tem um defeito de nascença, e portanto ele não gosta, não quer mais ficar com ela. Se apaixona pela Nhanholó, que é uma moça que tinha tudo para ficar com ele, mas ela falece, morre. E leva a vida inteira como amante de uma mulher chamada Virgília. E essa Virgília, ela é casada. E o interessante é que é esse relacionamento que ele leva mais a fundo e leva mais a sério ao longo da vida inteira. Eu cortei agora, nossa, eu cortei tanta coisa para falar desse livro, porque eu quero falar do ponto que nós vamos tratar nesse momento. Mas, gente, é um livro espetacular, maravilhoso. Memórias Póstumas de Brás Cubas é o primeiro livro do realismo no Brasil, então leiam mesmo. E vamos ler um trechinho aqui na tela. Naquela noite, não padeci essa triste sensação de enfado, mas outra, e deleitosa. As fantasias tumultuavam-me cá dentro, vinham umas sobre outras, a semelhança de devotas que se abalroam para ver o anjo cantor das procissões. Não ouvia os instantes perdidos, mas os minutos ganhados. De certo tempo em diante, não ouvi coisa nenhuma, porque o meu pensamento, ardiloso e traquinas, saltou pela janela fora e bateu as asas na direção da casa de Virgília. Aí achou no peitoril de uma janela o pensamento de Virgília. Saudaram-se e ficaram de palestra. Nós a rolarmos na cama.
talvez com frio, necessitados de repouso, e os dois vadios ali postos, a repetirem o velho diálogo de Adão e Eva. Então, um detalhe agora, um parênteses na aula. Então, pode voltar na tela, me acompanha. Para compreender o próximo texto, é importante entendermos o seu contexto dentro do romance. Brás Cubas e Virgília trocam um beijo no portão da chácara. Brás retorna para casa eufórico, tão eufórico que seus pensamentos vão ao encontro dos pensamentos de Virgília. Os pensamentos se encontram e repetem o velho diálogo de Adão e Eva. Agora sim, pode voltar para mim, por favor. Então, olha só. Você teve um primeiro texto em que o Brás fala que, nossa, aconteceu um beijo. Virgília e Brás se beijaram. E aí o próximo capítulo chama-se O Velho Diálogo de Adão e Eva. Então, agora eu vou pôr na tela e vocês observem como era o velho diálogo de Adão e Eva na fala de Machado de Assis, na tela. Memórias Postas de Brás Cubas, aí está na tela, o velho diálogo de Adão e Eva. Então, acompanhe a leitura. Brás Cubas? Virgília. Brás Cubas? Virgília. Brás Cubas. Virgília? Brás Cubas. Virgília. Brás Cubas. Virgília. Brás Cubas. Virgília. Gente, Machado de Assis é genial. Genial. Bacana. Rolou. Agora, quando falo de Machado de Assis, eu gosto de viajar bastante. Então, para ser bem objetivo, eu peguei o texto que está na apostila, a gente vai falar sobre ele, né? O Caderno Aprender Sempre, página 37. Acompanha na tela. Os pensamentos das duas personagens dialogam entre si, e o conteúdo da conversa é sugerido por linhas pontilhadas e por sinais de pontuação. Ao todo, as personagens falam 6 vezes cada uma, e sempre nesta disposição. O pensamento de Brás Cubas fala e o pensamento de Virgília responde. O tamanho das linhas pontilhadas e os sinais de pontuação empregados, os pontos de interrogação e de exclamação se alternam no texto, ora se apresentando na fala de uma, ora na fala de outra personagem. Na última fala de cada uma, entretanto, há uma coincidência quanto ao tamanho da linha pontilhada e quanto ao sinal de pontuação empregado. E a pausa após as duas primeiras falas. Olha só na tela ainda. Ou seja, Brás Cubas pergunta, Virgília, Brás Cubas, Virgília. Há um descompasso. Ou seja, ela é casada, eles se encontraram depois de muito tempo. Há um descompasso. Você vê a pontuação longa, pergunta, até que no final, Brás Cubas e Virgília, ponto de exclamação, as falas o mesmo tamanho, o mesmo pontilhado. Ou seja, se entenderam. Eles agora são uma única coisa. Eles estão se relacionando. Beijaram-se. São amantes. Ufa, consegui explicar, professora? Oh, agora você leu os Nossa, pensamentos aí. Ó. Li pensamentos? Vamos então, pergunta para vocês na tela. Sobre o que os pensamentos de Brás Cubas e Virgília conversaram neste diálogo entre Adão e Eva? Um minutinho e a gente já volta.
Vamos lá. A Maria Isabel fala sobre as incertezas do relacionamento deles. E tem gente que fala que é sobre pecado. A Brenda do segundo C fala que é sensibilidade, que não pode falar. E tem várias coisas Sensibilidade. aqui. É. Gente, é assim, olha, você tem um casal e esse casal eles não podem se relacionar, porque ele é solteiro, tá? Ele nunca casou, de fato, não teve filhos, não deixou a nenhuma criatura o legado da miséria, tal qual ele diz no final do livro. E você tem a Virgília, que ela é casada, e eles tiveram um pequeno flerte quando ela era mais jovem e ele também. E esse encontro entre eles, ele é descompassado, descompassado. Sobre o que eles estão pensando? Sim, sobre tudo o que eles farão a partir de agora, nesse momento, depois do beijo. E, claro, o horário não permite que nós falemos sobre isso, mas Machado de Assis, ele é genial, como ele fala tudo, 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 e não diz uma palavra. Meu, o cara é muito bom, ele diz tudo sem dizer nada. Então, olha, espetacular. Então, vamos lá retomar o final da aula. Retomando. As figuras de linguagem, como aquelas que surgiram nas leituras de poemas das aulas anteriores, são recursos estilísticos usados para potencializar os sentidos do texto e permitir múltiplas leituras. No texto em prosa, como no romance machadiano, a pontuação é um importante recurso linguístico usado também para potencializar os sentidos. Um recurso importante e presente no texto de Machado de Assis é a alegoria criada quando os pensamentos do narrador vão ao encontro dos pensamentos de Virgília. Então, o que a gente está falando aqui? Olha, você pensa metáfora, ironia, a pontuação, tudo isso o autor usa para poder potencializar o texto. Agora há pouco eu falei, olha, para mim é ironia. Muitos professores acharam compaixão. Então, a minha leitura foi uma, dos professores foi outra. Qual que é a certa? Não sei, é a sua, porque você vai ler. O infeliz Cosme, lê esse texto. Lê Memórias Póstumas de Brás Cubas e tire suas conclusões. É isto. E, como atividade complementar para a sua casa, faça isso. Para sistematizar os conhecimentos aqui, que tal você fazer um vídeo minuto sobre os efeitos de sentido produzidos pelo emprego de sinais de pontuação nas obras literárias, sobretudo nas de Machado de Assis, destacando o motivo de ele fazer o uso deles dessa forma. Mãos à obra, compartilhe conosco com a hashtag Eu no Centro de Mídias e no Instagram, língua portuguesa CMSP_EM. A ideia é essa, você explicar com suas palavras o que você achou. Concorda comigo? Discorda? Não tem problema. Faz o seu vídeo minuto e compartilhe conosco. Olha, eu acho que nesse momento era compaixão, nesse momento era, não, os pensamentos não se encontravam, era outra coisa que a gente não pode falar aqui. É isto. Então, é este o ponto. O que fizemos hoje? Lemos excertos da obra de Machado de Assis e relembramos as figuras de linguagem, ironia e metáfora. E falamos bastante sobre Machado de Assis. Para encerrar a aula, olha só o meu mapa mental. Retomando a sequência, bem simplesinho, está aqui. Literatura no Brasil, foi o que eu comecei a falar no começo da sequência. Metáfora, falei hoje. Século XIX, realismo, ironia e crítica social. Século XVI foi a primeira aula, cartas, literatura de catequese. Século XVII, sátira, crítica social e religiosidade. Está aí na tela, bonitinho, tal. Vamos continuar desenvolvendo esse pequeno mapa mental bem simples. Nas próximas aulas vai ficar bem bacana. O seu, com certeza, vai ficar bem lindo. Recebemos alguns tão legais que eu tenho até vergonha de mostrar o meu. Mas já que tá lá nos feito, stories, né, gente. Acompanha nossos stories lá no Instagram. Mas Língua portuguesa, CMSP_EM. Acompanhe lá, que tá 10. Vocês são artistas, eu estou aqui, um simples professor. E com isso, termina a aula de hoje. Professora Tayana, muito obrigado. Obrigado, professores, alunos, e até a próxima aula. Não se esqueça de avaliar a nossa aula. O QR Code está na tela, o link está aí. Um grande abraço, tchau, tchau. Valeu, até mais. Tchau, tchau.